Olá, olá pessoal, eu sou o professor Leandro Alencar, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E estou aqui mais uma vez para gravar uma regressiva. E olha só, a regressiva de hoje é muito interessante. Joga na tela aí, Elton. Olha o tema da nossa regressiva. Transferência. Vamos falar aqui sobre a transferência do empregado. Sabe por que é interessante a gente tratar do tema transferência? Porque vamos imaginar que o examinador, na hora da sua prova, ele diga lá que um determinado empregado exerce cargo de confiança e se, pelo simples fato dele exercer cargo de confiança, o empregado pode transferi-lo para um local diverso daquele local que inicialmente ele prestava os seus serviços. Será que o fato dele exercer um cargo de confiança por si só já dá o direito do empregador de transferir o seu empregado? Olha só que questão interessante que poderia cair na sua prova. Mas agora, com a nossa regressiva, a gente vai responder essa pergunta. Olha só, joga na tela aí. Quando você se deparar com alguma questão na prova que trata de transferência, sem dúvida alguma, você vai correr lá para o artigo 469 da CLT. E olha só o que diz o caput do 469 da CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado, olha só, traz uma regrinha, é vedado. Só que ele diz lá, sem a sua anuência. Ou seja, o que eu percebo? Que com a anuência do empregado é possível, com a concordância do empregado é possível transferir. Beleza. Para a localidade diversa, dá aqui resultado o contrato, ó. Para a localidade diversa, dá aqui resultado o contrato. Não se considerando, muita atenção com isso, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Então, para que eu possa falar em transferência, tem que haver necessariamente a mudança de domicílio. Muita atenção, não vamos cair em pegadinha. Falou em transferência? Tem que haver a mudança de domicílio. Por quê? Olha o que diz a parte final. Não se considerando transferência, aqui não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Beleza, já sei que com a anuência é possível, sim, transferir o empregado para a localidade diversa, dá aqui resultado do contrato. Beleza. Só que a gente precisa também tratar do artigo 469, parágrafo 1º. Olha o que diz o parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo? Olha, respondendo o nosso questionamento inicial. Os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade do serviço. Vamos ler novamente. Quando esta decorra de real necessidade do serviço. Então, olha só que interessante. A questão falou de cargo de confiança ou de trabalhador cujo contrato estabeleça essa condição de transferência. É possível, sim, a transferência, mas desde que haja comprovação da real necessidade daquele serviço. Então, respondendo aquele questionamento feito no início da nossa regressiva, o simples fato de exercer cargo de confiança não legitima a transferência, porque tem que ter
O empregado tem que exercer o cargo de confiança e o empregador deverá demonstrar a real necessidade do serviço. E não sou eu que estou dizendo isso não, é o TST que inclusive confirma isso que eu acabei de falar. Sabe onde? Olha o que ele diz na súmula 43. Presume-se o quê? Abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469. Qual é a transferência do artigo 469? Cargo de confiança ou previsão contratual, sem comprovação da necessidade do serviço. Então, tem que haver a comprovação da necessidade do serviço também, para que a transferência seja lícita. Beleza? E olha só, o 469, parágrafo 2º, também traz uma outra hipótese de transferência lícita. Olha o que diz o 469, parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Falou a questão de extinção do estabelecimento, é possível a transferência do empregado. Beleza, não podemos parar por aqui ainda. Por quê? Olha o que diz o 469, parágrafo 3º. Traz mais uma possibilidade. Agora envolvendo a transferência provisória. Olha lá. Em caso de necessidade de serviço, olha a necessidade do serviço aqui presente, então tem que haver a necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Artigo anterior, que é o 468. Mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, adicional mínimo de 25%, enquanto durar essa situação. Por isso, estamos diante de uma transferência provisória. Olha lá, enquanto durar essa situação. Ah, professor, muita atenção com isso aqui, ó. Medida liminar, artigo 659, inciso 9 da CLT. Por que eu coloquei essa observação aqui? Porque, na sua questão, a FGV gosta de cobrar questões do tipo: você, como advogado, o que deveria fazer? Então, olha só. Se na questão tratar de uma transferência abusiva, você, como advogado, deverá ingressar com uma reclamação trabalhista com pedido liminar para tornar sem efeito aquela transferência com base no artigo 659, inciso 9 da CLT. Temos um dispositivo expresso, específico, que trata da transferência abusiva, uma forma de evitar aquela transferência. Então você vai ter que fundamentar no 659, nono da CLT. Beleza? E trouxe aqui também mais uma observaçãozinha interessante. Despesas da transferência serão arcadas pelo empregador. Então as despesas com a transferência do empregado serão arcadas pelo empregador. Vou encontrar isso no artigo 470 da CLT. Beleza, meus amigos? Terminamos por aqui mais uma regressiva. Encontro vocês em uma próxima oportunidade. Até breve!